Vitor Brown. Adriana, temos mais um convidado aqui no nosso plantão especial coronavírus, faltando agora 10 minutos para as 2. A gente fala sobre os impactos da crise no mercado de estágios. Está conosco o superintendente-geral do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, Humberto Casagrande. Como vai, senhor Casagrande? Obrigado pela entrevista, seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Eu queria saber do senhor qual o impacto, então, no mercado de estágios, a expectativa de fechamento de vagas. A gente falava mais cedo sobre números preocupantes do mercado de trabalho, há projeções muito pessimistas em relação ao desemprego, há uma tendência de aumento do desemprego no mercado de estágios. Essa é a projeção também, senhor Casagrande, fechamento de vagas? Olha, infelizmente sim, nós temos uma queda do movimento importante, a despeito de termos ainda algumas vagas abertas. Por quê? Essa questão de trabalho ou não vai muito do setor. Existem setores que estão mais atingidos e que pararam as atividades totalmente, e alguns setores como o agronegócio e algumas outras atividades que ainda continuam operando normalmente. Também os estágios ligados à área de saúde, como enfermagem, educação física, fisioterapia, está havendo até uma certa demanda para atender esses casos de mais urgência. Mas, de uma maneira geral, há sim uma queda no volume das vagas e das oportunidades, e há uma grande intranquilidade entre os jovens que já tinham, antes da crise do Covid-19, um índice de desemprego que era o dobro dos adultos, né? Os jovens com 27% e os adultos com 13,5%. Então, esta crise atinge também aos jovens e gera uma grande apreensão entre todos. Agora, será que esse estudante que já está na reta final de se formar pode ir se preparando de alguma forma em casa para quando voltarem as oportunidades, então, de estágio presencial? Isso sim é uma boa dica. Agora é o momento de capacitação. O mercado está muito competitivo, as vagas são bastante disputadas e existe um grande número de oportunidades na internet para se fazer cursos e mesmo em casa, ler livros, fazer essas coisas que estão disponíveis neste momento. Nós no CIE oferecemos gratuitamente para esses jovens 35 cursos através da nossa plataforma Saber Virtual. Ali encontram-se cursos desde coisas mais práticas, como operar a informática, né, pacote Office, até questões de como fazer o seu currículo, como dimensionar melhor o seu tempo, e aulas de reforço de português e matemática. Então, existe uma série de coisas que os jovens podem fazer enquanto esta crise ainda está presente. No caso dos aprendizes, que nós temos estagiários e aprendizes, os aprendizes têm o trabalho deles dividido em duas frentes. Uma são as atividades teóricas que eles têm nas salas de aula conosco e as outras são as atividades práticas que têm dentro das empresas. Para os aprendizes, nós suspendemos todas as aulas teóricas dentro de sala de aula e passamos a introduzir o ensino à distância. Eles não estão tendo nenhum prejuízo no seu dia a dia de aprendizagem e a parte prática que é feita nas empresas, aí sim depende do setor da economia. Se a atividade da empresa estiver permitida, ele vai também ter a sua atividade normalmente. Se não estiver, aí ele fica em casa. Uma outra dica que a gente tem também a oferecer são os concursos públicos para estágio e aprendizagem que são feitos hoje pelo CIE atualmente, são feitos também em casa pelo computador. Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite com que esses jovens façam as provas em casa. Então, há processos como a Prefeitura de Taubaté e várias outras empresas e órgãos públicos que estão com processos abertos. Então, pesquise em nosso site, que ali vai encontrar essas oportunidades. E também temos, para finalizar essa parte de vagas em aberto, 4.700 vagas ainda abertas no estado de São Paulo. Então, é uma oportunidade que está presente para todos.
Agora, Sr. Casagrande, por outro lado, é possível que haja uma abertura de vagas de estágio em substituição a profissionais? Digo o seguinte, é possível que as empresas troquem, por exemplo, funcionários por estagiários, já numa tentativa de economizar, já que haverá esse prejuízo financeiro, olhando por um ponto mais positivo aí para esse mercado de estágios, é possível que eles se aproveitem, se beneficiem de alguma maneira desse momento tão delicado da economia? Olha, essa era uma prática muito utilizada no passado, mas ela meio que deixou de acontecer porque hoje a supervisão do estágio é muito rigorosa, né? E existem uma série de controles. E mesmo os jovens, eles evoluíram também bastante, e embora estejam carentes de oportunidades, eles não estão mais se sujeitando a qualquer tipo de trabalho. Existe realmente um rigor maior de supervisão do estágio, e essa questão não ocorre mais. O que nós temos feito é feito até uma proposta para o governo para expandir muito o mercado de aprendizes. Acreditamos que aí sim esteja o futuro para as empresas e para os jovens. Nós estamos propondo ao governo para destinar uma parte desses recursos que estão sendo colocados para salvar a economia da crise do coronavírus, na criação de 350 mil vagas de aprendizes. Esses aprendizes seriam colocados em pequenas e médias empresas e o governo, então, criaria um grande programa de aprendizagem no Brasil. Isso seria bom para o jovem, que teria uma oportunidade, e seria bom para as empresas, como você mencionou, que seria uma mão de obra muito preparada, que está ávida por uma oportunidade e que tem um custo significativamente menor do que o outro tipo de trabalhador. Está aí uma oportunidade para um ganha-ganha, como a gente diria. O governo proporcionando oportunidade para os jovens, sem necessariamente tirar a oportunidade de outros e ajudando no soerguimento da economia. Vamos conferir se essa proposta será aceita pelo governo. Perfeito, nós ouvimos aqui Humberto Casagrande, superintendente-geral do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, falando com a gente sobre o mercado de estágios. Obrigado, viu, senhor Casagrande? Uma boa tarde, ótima semana por aí. Um abraço. Eu que agradeço, um abraço.